Olá pessoal, tudo bem? Olha quem apareceu aqui para te ajudar aí no concurso da FCC, professor Fernando Souza. Gente, seguinte, me chamaram aqui com a missão de trazer para vocês algumas questões da FCC, quebrando a banca FCC, né? Aí você vai me perguntar assim, professor, a FCC é uma banca fácil? Não é. É uma banca bem complexa no sentido de ela tenta te vencer pelo cansaço, na verdade. Mas se você tiver a manha ali de saber exatamente o que ela está te pedindo e saber trabalhar principalmente com eliminação, você consegue vencer, tá? Por quê? Porque por mais que as questões possam parecer muito complexas, elas vão te dando indícios de algo que você pode eliminar. E eliminando alguns elementos, você consegue chegar à resposta correta. Então, é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. A FCC, esse concurso, que se eu não me engano, todas as questões, a maioria das questões que eu coloquei aqui, são da FCC mesmo e são do concurso do Espírito Santo, que é um concurso recente, que ela colocou, inclusive, no tema de redação deste concurso, foi a questão relacionada à BNCC juntamente com a LDB. É uma banca muito bem contextualizada, é uma banca muito bem embasada, porém, as questões, eu não vou mentir para vocês, elas são cansativas. Por que eu estou falando isso? Para te desanimar? Não. Justamente para que você consiga usar isso a seu favor. Por quê? Se você tiver um controle emocional, se você conseguir eliminar elementos ali que dizem respeito à forma de resolução das questões, você já sai na frente, porque você entende quando ela está te pedindo algo e quando ela quer te pegar no sentido de só encher a linguiça ali para que você fique no tempo de prova comprometido. Então, é isso que eu vou trazer para vocês aqui. São 10 questões de múltipla escolha, são questões um pouco longas, que vocês precisam tomar alguns cuidados. Porém, dá para a gente fazer boas sínteses de conteúdos e vocês vão ver que não é tão difícil assim. Ela só vai tentar te vencer pelo cansaço. Porém, você não será vencido e vencido pelo cansaço, porque nós estamos aqui justamente para quebrar essa banca junto com você. Então, o simulado de hoje, 10 questões da FCC que nós vamos responder aqui juntos, e eu espero que você consiga sistematizar conhecimentos aí junto comigo, tá bom? Joga lá na tela para mim, Josley, então vamos começar. Eu sou o professor Fernando Souza, então a aula de hoje é Quebrando a Banca FCC, professor Fernando Souza. Esse aqui é o meu Instagram, caso você queira falar comigo, caso você queira se comunicar comigo, tá bom? Vem cá. Então eu trouxe para vocês alguns temas variados aí que a FCC apresenta para a gente nas suas questões. A FCC tem uma característica, qual é? Trazer questões de múltipla escolha, e essas questões vão de A, B, C, D, I, E. Então, todas as questões, de alguma maneira, elas vão versar aí sobre A, B, C, D e E. Nós vamos tentar descobrir aqui juntos por que a questão está certa, por que ela está errada, e aquelas que a gente pode, inclusive, passar direto, porque a gente já vai entender o que ela quer de você, tá bom? Joga na tela para mim, Josley. Bora lá responder questões. Então, questão número 1 vai falar de um autor muito cobrado em todas as questões de prova. Este autor, eu sempre falo para o pessoal, gente, alguns autores a gente pode até se dar o luxo de não estudar. Agora, tem outros que a gente precisa estudar. Quais são eles? Um deles é o Vygotsky. O Vygotsky vai dizer o seguinte, tem uma situação hipotética que sempre vem relacionada, geralmente, em questões sobre o Vygotsky. Eles colocam uma questão hipotética para que você possa entender aí o que eles estão querendo de você, tá? Segundo o Vygotsky, duas crianças com a mesma idade mental, então elas têm a mesma idade mental, podem alcançar uma mediação posterior. Em mediação posterior, resultados diferentes, quando contam com a ajuda de alguém mais experiente. Enquanto uma avança 2 anos, outra, por exemplo, avança apenas 1. Isso indica que, olha que interessante, o Vygotsky ele vai falar que existem zonas de desenvolvimento. Essa é aquela questão nível hard, tá? Que pouca gente acertaria sobre a FCC. Zonas de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento real. E zona de desenvolvimento potencial. Haverá uma ponte entre a zona de desenvolvimento real e a potencial.
Essa ponte nós vamos chamar de zona de desenvolvimento proximal. O que isso significa, professor? Significa que a zona de desenvolvimento real é aquilo que a criança já sabe. Se ela já sabe, ela consegue fazer sozinha. A zona de desenvolvimento potencial é tudo que ela pode chegar. Chegar como? Com ajuda. Então, a zona de desenvolvimento potencial é tudo que ela pode chegar com a ajuda de alguém mais experiente. A zona de desenvolvimento proximal é onde vão ocorrer processos de mediação com intencionalidade. Intencional. Isso significa dizer o quê? A zona de desenvolvimento real é aquilo que a criança já sabe ou que ela consegue fazer sozinha. A zona de desenvolvimento potencial é onde ela pode chegar com a ajuda de alguém. E a zona de desenvolvimento proximal é onde vão ocorrer aí processos de mediação intencional, fazendo a ponte em tudo que a criança já sabe onde ela pode chegar. Então a questão, ela está falando do Vygotsky. Como que você vai responder essa questão com tranquilidade? Vem cá. É uma questão complexa, ela é uma questão nível hard. Por quê? O Vygotsky vai dizer o seguinte, ele é diferente do Piaget. Então ele vai dizer que o social, ele é tão importante quanto o biológico. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu vou me desenvolver. Então, o processo de maturação biológica, ele não será central para o Vygotsky. O que será central para o Vygotsky são os tipos de mediação e a riqueza dessas mediações a qual você estará submetido. Então, embora as crianças possam ter a mesma idade mental, ainda assim, o que vai determinar sobre o que ela vai aprender ou não são as mediações a qual ela está submetida. Então, a partir desta explicação, olha como a questão fica bem tranquila e você já consegue responder ela de cara. Joga na tela aí para mim, Josley, por favor. O nível de desenvolvimento, então vamos lá. Voltando lá no enunciado, né? O nível, segundo Vygotsky, duas crianças com a mesma idade mental podem alcançar, em mediação posterior, resultados diferentes. O que vai determinar esses resultados? Quando contam com a ajuda de alguém mais experiente. Enquanto uma avança 2 anos, a outra, por exemplo, avança apenas 1. Isso indica que, aí vem a letra A, né? A letra A vai dizer o seguinte aqui para nós. O nível de desenvolvimento real, e quando a gente fala nível de desenvolvimento real, é o que a criança já sabe, ou que ela faz sozinha, né? Das crianças cobre áreas comparáveis, ainda que não idênticas. Então, é aquilo que a criança já sabe ou faz sozinha. Já a zona de desenvolvimento próximo, que a gente entenderia como a proximal, impulsionou um maior desenvolvimento para apenas uma criança, em função da ajuda recebida. Então, isso quer dizer que aqui houve uma maior riqueza de mediações. Onde que ocorrem essas mediações? Aqui. Então, a intencionalidade de um professor, por exemplo, pode provocar ou o avanço no desenvolvimento de uma criança, ou pode provocar, de alguma maneira, um atraso no desenvolvimento dessa criança. Porque para o Vygotsky, é algo que eu sempre digo nas minhas aulas, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. E quanto mais mediações você coloca para esse aprendizado, mais você se desenvolve. Porque a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Olha que delícia, que eu já digo para vocês que a resposta correta é a letra A. Então, aqui já está a resposta correta, a letra A. Professor, tudo isso essa é uma questão que pouca gente acertaria, mas ela é óbvia. Por quê? Porque aí a gente vai pensando aqui, vamos pensar que o Vygotsky não existe essa questão da idade comprometer o desenvolvimento, mas sim as mediações que precisam ser ricas para que a criança consiga aprender cada vez mais, né? A idade mental situacional, então, indica aqui, né? A idade mental situacional, mas converte-se posteriormente em representacional, indicando que a consciência emergente das crianças se forma apenas a partir dos aspectos internos. Não. Se a criança se forma a partir do social,
não é apenas dos aspectos internos. Então, aqui já estaria errado e eliminado na visão do Vygotsky. O resultado obtido não decorre da ajuda recebida, e sim dos aspectos biológicos. Aqui está colocando o biológico na frente do que é social, o que também já não está alicerçado da perspectiva vygotskiana. A primeira avaliação foi incorreta, em razão de ter se centrado no desempenho futuro das crianças, de modo que agora elas poderão receber ajudas mais adequadas. Quando se pensa desempenho futuro, seria tudo aquilo que ela pode avançar. Então, eu sempre vou apostar no potencial dessa criança. Isso não será um erro. Então, já está errada aqui a questão também. O objetivo do teste é identificar a idade mental dos sujeitos e não quanto as crianças se beneficiariam da ajuda, de modo que se perdeu nisso um tempo precioso. Olha que questão mais boba, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, aqui o que importa é saber a idade mental da criança, e não os benefícios que a aprendizagem pode se provocar a ela. Então a resposta certa só pode ser aqui, ó, a letra A. Tá vendo? A questão parece muito complexa. Quando você vai analisando os pontos ali, tendo em vista a compreensão do Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo, porque a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. E porque esse desenvolvimento se dá a partir do social, aí a questão fica facinha para a gente, dá para se sistematizar numa boa. Mas não é uma questão simples, é uma questão complexa que pouca gente conseguiria interpretar, mas também responder. Ela é mais interpretativa do que de exigência de teoria, porque de exigência de teoria, a única coisa que ela precisa que você saiba no julgamento das questões é que, para o Vygotsky, o social vai conduzir, inclusive, o biológico. Para o Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Eu até coloquei uma dica dessa aí no Instagram dos pedagógicos, vocês vão lá olhar. Quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Porque a aprendizagem, ela faz o quê? Ela impulsiona o desenvolvimento, inclusive biológico. Então, a resposta certa aí é a letra A. Questãozinha boa, né? É bem nível FCC, viu, gente? Bem nível, aquela questão que assusta. Mas você tem que ter a frieza, analisar e ver que a questão não é maior do que você, porque você está estudando e na hora de estudar você está preparado aí justamente para questões fáceis, mas também questões difíceis. E essas aqui são da FCC, tá bom? Vamos para a próxima questão aqui, então. Chaves, 2012, estudou sentimentos de professores diante da indisciplina de alunos adolescentes do ensino fundamental. Então, professor é gente, né, gente? O professor tem sentimento, viu, Josclay? Os muitos sentimentos relatados indicaram que os docentes, nessas situações, se viram em uma posição de extrema vulnerabilidade, já que ficavam sem saber como responder ao problema e também como dele escapar. Para romper com essa situação, é importante que, como que a gente pode romper com essa situação dos professores estarem aí com esse sentimento em relação à indisciplina, numa situação de posição de vulnerabilidade? Como que a gente pode sanar isso aí? É importante, então, para romper com essa situação, é importante que as famílias dos indisciplinados sejam notificados de imediato sobre as sanções que seus filhos sofrerão, pois o respeito e a polidez são de sua alçada? Tá, poderia até melhorar ali o comportamento do estudante, mas iria providenciar algum tipo de benefício para os professores? Não, então já não está coerente aí com o enunciado, né? Os professores contem com uma boa acolhida institucional. Opa, aqui está legal. O que implica que se criem locais de escuta e de troca de experiências acerca de como lidar com o problema. Então, eu já digo para vocês, não é a perspectiva do professor? Então, aqui a gente já bota aqui que a questão está, corretinha. Quer ver que as outras já estão, já está certinha, né? Quer ver por que as outras estão erradas? A escola, cadê? Deixa eu botar aqui de outra cor. A escola se mantenha distante dos meios funcionais em que os alunos indisciplinados constituem sua identidade. É ignorar? Não, jamais. Então já está errado, né? Os alunos que não reconhecem a autoridade docente sejam desligados. Então aí a gente resolve o problema, né? Também não. A atmosfera emocional seja reduzida? Também não. Sobretudo pelo distanciamento físico dos docentes diante dos alunos que agem de forma desrespeitosa? Vamos fugir do problema? Não. Tá vendo aí, a questão em si pareceu difícil. No fim das contas, botou aí para vocês sobre a relação professor-aluno de maneira muito tranquila. Então, a resposta certa só pode ser a letra B. Vem cá. O que a gente aprendeu até aqui? Questões da FCC, elas vão te vencer, tentar, né? Não vão te vencer, porque a gente está aqui para te preparar para você quebrar a banca.
elas vão tentar te vencer pelo cansaço. Elas vão colocar nas questões aquele sentimento em você de que ela é muito complexa, por conta do número de palavras, por conta do tamanho dos textos. Porém, quando você vai tendo contato com esses assuntos aqui, você vai lendo a questão com atenção, você vê que ela vai te dando vários indícios ali de questões que você pode eliminar para já garantir com absoluta certeza a questão que você vai marcar. Professor, qual o ponto positivo da FCC? Ela geralmente não coloca tantas ambiguidades, ela não coloca pontos assim, isso aqui pode ser isso, mas pode ser aquilo. Não, ela coloca ali pontos centrais que se você sabe a teoria, você já sabe que a questão está errada. E ela não cabe para você um recurso de falar assim, mas talvez ela poderia estar correta. Não, está errada, está certa, está certa. Então esse é um ponto positivo dela. Então qual o conselho que o professorinho dá para você aqui? Tenha frieza na hora de responder essas questões da FCC. Combinado? Vamos seguir então? Joga na tela para mim, Jesus Clay. Vamos lá para a questão número 3. As contribuições da psicologia para a prática educativa podem se constituir de diferentes formas. Então, quais seriam as contribuições, então, da psicologia? Vocês viram aqui que hoje eu estou dando aula de conhecimentos pedagógicos e de interpretação de texto, né? Porque a FCC é uma banca interpretativa, tá? A começar pela pluralidade dos sistemas teóricos, perpassando as possibilidades de diálogo teórico dentro e fora do seu campo de conhecimento. E ainda, o diálogo com a prática educativa, que pode ser mediado pelo próprio professor, quando este faz uso da psicologia e de outros conhecimentos com a finalidade de promover intervenção pedagógica. Então, o que esse enunciado já quer dizer para a gente? Olha, vem cá. A pedagogia ou as licenciaturas por si só, elas não explicam o processo totalmente do aprendizado, né? Então, para isso, a gente pode utilizar mecanismos ali da psicologia que vão nos ajudar a entender o processo de ensinar e fazer aprender. Então, é isso que a questão está dizendo para a gente, então é isso que ela vai cobrar lá na resposta que você precisa marcar. Precisa estar alicerçado a quais são as contribuições da psicologia para o ramo aqui da educação, tá bom? Então joga na tela para mim, Josley, por favor. Vamos lá então responder? Com base nesse texto e sobre as contribuições da psicologia, com base nesse texto e sobre as contribuições da psicologia da educação para a pedagogia, é correto afirmar que. Então, vamos ver aí qual seria a contribuição da psicologia da educação para a pedagogia, né? Cadê? Deixa eu... Aqui, ó. Com a sua pluralidade de sistemas teóricos e por meio do diálogo com outras áreas, ajuda o professor a teorizar sobre a prática e intervir nela. Até então, essa aqui está bonitinha. Vamos ver se tem uma mais bonita que ela. Vamos ver se a gente tem outros erros aqui. Até então, parece que essa aqui está certa, né? A apropriação dos conhecimentos da psicologia da educação pelos professores leva ao psicologismo da educação. Olha que visão reducionista e preconceituosa. Logicamente, eu precisaria fazer as mediações adequadas, porque eu não posso transferir a responsabilidade pedagógica para uma dimensão totalmente psicológica, né? Inclusive, está muito presente numa tendência pedagógica. Qual é essa tendência? A intervenção pedagógica deve ser fundamentada na psicologia da educação, tida como referência central para o campo da formação docente. Não, o campo da formação docente está focado na pedagogia. Então, ela não pode ser fundamentada centralmente pela psicologia da educação. A psicologia da educação é apenas um auxiliar nesse processo aí, né? Visar a assimilação pelos docentes de conceitos, princípios e teorias, nossa, muito reducionista, né? A gente não quer só que os docentes aprendam a psicologia, quer que eles utilizem desses mecanismos no seu processo ali pedagógico e didático. Então também está errado, viu? Não é só isso não. Diz respeito à explicação, compreensão dos processos psicológicos e a prescrição. Prescrição seria no sentido de, eu vou dizer o que você tem que fazer de práticas pedagógicas. A psicologia não tem essa função, tá? Então, a resposta certa, conforme o nosso suspeito aqui, só pode ser letra A. A de amor aí, tá? Então, vamos embora. Tá vendo que são questões tranquilas? Estão envolvendo aí bases psicológicas, estão envolvendo vários elementos aí, tá tranquilo pra gente assimilar aqui, né? Vamos lá para a questão número 4? A questão número 4 vai dizer o seguinte. Cadê? Qualquer professor, em situação de trabalho com os alunos na sala de aula, desempenha duas grandes ações que são complementares e necessárias. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Existe uma gestão dos aprendizados.
Existe também o que nós vamos chamar aqui, ó, gestão da classe. Então, gestão dos aprendizados e gestão da classe. Então, vamos julgar aqui quais seriam as definições corretas de gestão dos aprendizados e da gestão da classe. Qual seria aí a alternativa correta para falar sobre o que isso significa, né? Estão corretas as definições respectivamente. Vamos lá. Para 1 e 2, né? 1 e 2. São dimensões indispensáveis ao trabalho docente, com características próprias e, desse modo, não se dão de forma concomitante em sala de aula, o que exige que o professor elabore um planejamento específico para cada dimensão. Não é isso, gente. A gente não vai pensar que a gestão da aprendizagem se desvincula da gestão da classe, que seria o que no senso comum que você diria assim, o professor X ou Y não tem domínio de turma. A gestão da aprendizagem também está relacionada a esse domínio de turma, tá? Então aí já está errado, né? A gente já sabe que não é essa opção aqui. 1 e 2. Pressupõe que as possibilidades do professor ter sucesso dependem, em boa medida, de como ele apresenta os conhecimentos, das estratégias utilizadas e que os alunos o vejam como uma figura disciplinadora. Disciplinadora, isso é gestão que tem controle sobre o comportamento da turma. Isso aí já não está numa visão que a gente entenderia por gestão de aprendizados, né? Então, isso aí 1 e 2 está dizendo que é quase que a mesma coisa. Não. Vamos lá para 6? Diz respeito, gestão dos aprendizados, ó, que é 1, né? Aqui, ó, está dizendo que é 1 aqui. 1. Diz respeito ao ensino dos conteúdos, o que exige que o professor se certifique que os diversos elementos da matéria sejam aprendidos e dominados pelos alunos. Então, a questão aqui, ó, só pode ser essa. Por quê? Porque a 1 já está certinho, ó. Ó, a 2. Envolve a organização. Ó, aqui a gestão da classe, né? Organização, gestão da classe. Da convivência em sala de aula e a construção de um ambiente favorável à aprendizagem. Nada mais é do que a gestão da classe. Então, 1, gestão da aprendizagem. 2, gestão da classe. Resposta certa, a letra C. Difícil, professor? Não, tranquilaço aí, ó. Tranquilaço para você. Vamos lá para a próxima? A experiência estressante e inusitada dos 2 anos de pandemia, olha que banco interessante. Eu vou mudar aqui o... Olha que banco interessante, né? Está trazendo o contexto de pandemia aí para a gente julgar. A experiência estressante e inusitada de 2 anos de pandemia colocou toda a comunidade escolar diante de desafios novos e complexos. Cuidar simultaneamente das defasagens geradas no processo de aprendizagem e os efeitos emocionais importantes na saúde mental de todos está entre eles. Desenvolver as competências socioemocionais, tal como previsto na BNCC, ocupa um lugar ainda mais central no nos planejamentos escolares. O que isso quer dizer, né? Vamos ver aqui qual seria o nosso ponto de julgamento, né? Como que a gente poderia intervir para que os alunos se sintam mais seguros, para que eles se sintam melhor e desenvolvam melhor aí essas competências socioemocionais que a BNCC está dizendo que nós precisamos desenvolver na escola, né? Uma boa forma de orientar os professores a agirem de modo a criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências socioemocionais é estimulá-los a... O que o professor precisa fazer? Estimular o aluno dentro dessa lógica das competências socioemocionais. Evitar atividades que exijam muita autoconcentração dos alunos, uma vez que estão mais vulneráveis e encontrarão dificuldade para ter êxito nelas. Isso já não seria isso, né? Por quê? Porque aí a gente poderia pensar que, então na escola não precisa ter autoconcentração? Tem que ter sim, a gente não vai resolver competências socioemocionais fragilizando o conteúdo que eu preciso ser ensinado lá na escola, né? B. Propor que os alunos escrevam um diário ao final do dia letivo para que o professor tenha um registro de seus pensamentos. Então só registrar os pensamentos da criança é suficiente? Também não. Oferecer diversos momentos de desenho ou escrita livre para relaxarem do estresse pós-pandêmico? Talvez. Vamos ver se tem alguma aí. Selecionar alguns livros
que estimulem a conversa sobre as relações humanas e aproveitar o tema para conversarem sobre suas emoções. Então, essas emoções serão resolvidas a partir dos livros. Montar grupos para atividades coletivas, sempre com os mesmos colegas, com os quais cada um dos alunos se sente mais seguro. Então, essa aqui, ó, seria a opção correta. Resposta certa, letra E, da questão número 5. Tá bom? Então, vamos embora, vamos seguir aqui. Então, tá aí, BNCC. Professor, o que você poderia me dar aqui de contribuição em relação a essa questão? Tem algo que vocês precisam se ligar bastante nas próximas provas, que é justamente a gente viveu um momento de pandemia, não que ela tenha acabado, né? Mas um momento mais drástico em relação à pandemia. Aí nós mudamos toda a nossa forma de ensinar, teve ali o ensino remoto, o uso das tecnologias, todos esses elementos. Porém, hoje nós estamos num outro contexto de análise. Qual o outro contexto de análise? Se antes era como nossa rotina mudou com a pandemia, inclusive com o ensino remoto, hoje o que a gente precisa pensar de análise para questões de prova é como nós vamos lidar com os estudantes após tanto trauma, tanto estresse desse pós-pandemia. Então, como que a gente vai compreender o processo de ensino-aprendizagem, o estudante, o professor, após esse momento aí de profundo estresse que a pandemia provocou? Então, é isso que vocês precisam se ligar daqui para frente. Por quê? Porque é algo que constantemente vem sendo cobrado, não só em questões, mas pode ser cobrado para você em relação à redação, à prova discursiva. Combinado? Então, joga na tela para mim, Josplay. Vamos lá para mais uma questão aqui sobre a BNCC. A BNCC é um tema que tem sido bastante cobrado. Vocês viram aí que a FCC gostou dela, né? A importância de estimular o protagonismo juvenil está descrito na Base Nacional Comum Curricular e em outros documentos educacionais brasileiros. Para uma escola, o principal desafio para desenvolver esse tipo de trabalho aí vamos lá, a resposta da questão número 6. Abrir mão dos conteúdos importantes. Se abrir mão, não é Base Nacional Comum. Então, aí já deixa errada a questão, né? Especialmente aqueles voltados para realizar? Não, jamais. Criar oportunidade para os alunos de tal forma que se sintam muito empoderados e não seja mais possível controlar a indisciplina. Olha que coisa doida. Não, jamais, né? Bem óbvio, né? Ai, professor, mas que banca difícil. Tá vendo que ela só assusta de primeira linha aí, mas depois você vai vendo que as coisas são bem tranquilas? Lidar com situações não planejadas e inadequadas geradas pelos alunos que causam constrangimentos? Também não, né? Não seria esse o desafio do desenvolvimento do trabalho aí. Letra D. Encontrar recursos. Cadê? Encontrar recursos para oferecer atividades no contraturno, pois é nesse espaço que podem protagonizar ações. Será que seria a letra D? Vamos ver a próxima. Libertar-se de práticas docentes arraigadas nas quais o professor é o centro de todas as aprendizagens. Então, é para isso que a gente vai buscar aqui, ó, esse protagonismo juvenil. O professor deixa de ser o centro e quem passa a ser o centro? O aluno. O aluno, inclusive, vai definir para a gente aí vários elementos para o seu processo de aprendizagem. Então, a resposta aí só pode ser a letra E de escola. Tá bom? Vamos lá para a questão número 7. Ensinar esses alunos nunca foi uma tarefa fácil. Implicou planejar, replanejar as ações que pudessem ter participação de todos. Significou despender tempo, tanto para reflexões, quanto para a construção das práticas pedagógicas. Pensar em trabalhos que usassem pouco a linguagem escrita, mas que ao mesmo tempo exercitasse exigia revisar leituras e práticas, refazer as trajetórias da aprendizagem dos alunos, dialogar com colegas e especialistas em leitura. Deixa eu tirar isso aqui, que está me incomodando. Deixa eu trazer aqui, que eu vou ler o texto de novo, porque ele é importante para nós, para responder a questão. Vamos lá. Ensinar esses alunos nunca foi uma tarefa fácil. Implicou planejar e replanejar as ações que pudessem ter participação de todos. Então, vamos planejar as nossas ações aí para que os alunos participem, né? Significou despender tempo, tanto para reflexões quanto para a construção de práticas,
práticas que exercitar-se exigia revisar leituras e práticas, fazer trajetórias, aprendizagem, dialogar com colegas especialistas em leitura e escrita. Disponibilidade para criar novas práticas e estar aberta para a possibilidade de frustração. O tempo usado para o planejamento era inversamente proporcional aos resultados. Então vamos ver. Este relato mostra a complexa tarefa do ensino que tem início onde? No planejamento. Então, ele vai buscar aqui, ó, uma certa importância para o planejamento, né? Então, vamos ver aqui o que está certo e o que está errado. Então, este relato mostra a complexa tarefa do ensino que tem início no planejamento, exigindo que o professor... Então, vamos ver o que se exige do professor. Conheça os alunos e a compreensão de que eles têm conteúdos propostos para que se estruture as experiências de aprendizagem, o que se propõe conceber formas de representar e explicar o conteúdo, que é justamente fazer a transposição ali dentro do que o professor sabe para tudo aquilo que o aluno precisa aprender, né? Então, aqui a gente já vê que está, ó, certinho. Pense sistematicamente sobre a realidade, sobre a proposta de trabalho, sobre a prática, tendo em vista criar diferentes oportunidades de aprendizagem. Também, né? Pensar sistematicamente significa fazer um planejamento intencional. 3. Desenvolva um planejamento suficientemente elaborado e que sua aplicação seja fiel ao que foi estabelecido, para evitar adaptações no decorrer do processo de ensino. Isso aqui está dizendo que o planejamento é rígido. O planejamento, gente, ele não é rígido, o planejamento é flexível. Logo, cadê? A resposta certa só pode ser a letra D, que é 1 e 2. Então, 1 e 2 apenas que estão corretas. Resposta certa número 7. E aí, vem cá. Estão achando fácil, difícil, mais ou menos? O que vocês estão achando das questões? Dá para responder, não dá? Mas o que vocês já observaram aí? Não sei se vocês já observaram. São questões que vão tentar te vencer pelo cansaço. São textos longos, às vezes os textos são chatos, os períodos, por muitas vezes fica difícil ali uma interpretação. Então, quais são as características que a gente já pode elencar sobre essa banca, né? Primeiro, ela tem questões que são longas. Então, A, B, C, D, I, E. E ainda ela não te poupa em colocar textos para que você possa julgar essas questões. Segundo, são questões que exigem de você um certo aprofundamento, de uma certa análise, a ponto de você saber exatamente o ponto de erro para você eliminar as outras e responder com segurança. Tem questões que você vai ficar em outras bancas, por exemplo, pensando assim, será que essa questão é essa mesma correta? Você vai pensar, acho que eu vou entrar com recurso. A FCC, ela não tem tanto essa característica. Ela vai lá e coloca para vocês uma resposta que é a mais correta e as outras você vai conseguindo identificar pelo menos um erro na questão para que ela não esteja correta. Então, é isso que eu quis mostrar aqui para vocês. Então, espero que esteja tranquilo aí durante o seu processo, depois você vai dizer para mim, tá bom? Joga na tela aí para mim, José, por favor. Vamos lá para a próxima questão, que é a questão número 8. Então, resposta certa, letra D, né? O principal objetivo do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, Então, qual seria o objetivo aqui do SAEB? Vocês sabem o que é o SAEB, né? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É uma avaliação que a gente vai chamar do nível de larga escala. Quando a gente pensa na avaliação aqui, ó, a gente tem os níveis. Que é a avaliação em níveis, né? Aí nós temos o nível larga escala, que é justamente o nível do SAEB. Temos a avaliação institucional e aprendizagens. São os tipos de avaliação que nós temos aí, né? Então, são essas avaliações que a gente vai entender para a educação básica. Vamos julgar lá? O principal objetivo, então, do SAEB é fazer o quê? É fornecer o quê aí para as redes de ensino? Qual que seria a resposta certa aí da questão 8? Marca aí para mim. Vamos lá. Informações precisas sobre a aprendizagem de cada aluno? Não. As informações precisas sobre a aprendizagem de cada aluno a gente teria lá na avaliação das aprendizagens, né?
para que os educadores da escola possam conhecer melhor seus recursos cognitivos e planejar suas próprias ações? Já está errado, não é o objetivo do SAEB. Aqui seria dentro de um objetivo na avaliação ali das aprendizagens ou avaliação de aprendizagens, né? B. Dados atualizados sobre o desempenho dos alunos brasileiros apenas em português e matemática? Também não, porque essa disciplinas são básicas para todos. Já está errado, né? Viu aí que ele está te colocando, te dando várias opções erradas para que você identifique a correta? Evidências sobre o sistema educacional brasileiro e transformá-las em dados compatíveis com sistemas internacionais, de modo a entender a defasagem de aprendizagem dos alunos brasileiros. Ah, então eu vou entender a defasagem simplesmente fazendo comparativo? Não, não é essa a função e nem o objetivo do SAEB. Ah, professor, então qual é o objetivo do SAEB? Esse aqui, ó. Então, quem marcou aí resposta? A letra D é oferecer, né? Fornecer subsídios que contribuam para a formulação de políticas que democratizem o acesso à escola, ampliem a qualidade e aumentem a equidade da educação brasileira. Então, a resposta aqui só pode ser a letra D. Aí o outro vai falar, né? Um indicador de qualidade da educação para poder comparar as escolas brasileiras, estabelecer metas e distribuir bônus para os melhores no ranking. Muita gente queria que fosse assim, né? Mas não é assim não, viu? E nem deve ser assim, porque aí não seria uma avaliação num estilo formativo, e sim apenas para classificar estudantes a partir de critérios, inclusive, muito e bastante questionados, tá? Vamos lá, então, resposta certa, a letra D. Tranquilo até aí, gente? Olha para cá, ó. Tranquilo até aí? Espero que você esteja marcando. Deixe o seu like aí no nosso vídeo. Siga lá no Instagram, @professorfernandosouza. E caso você tenha alguma dúvida, inclusive, você pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, que eu vou sanar lá para você. Inclusive, quero saber a avaliação aí do que você está achando das questões, se você está tranquila em relação a elas ou não, tá bom? Até agora nós fizemos 8 questões, vamos para 9. E vocês viram que não é bicho de 7 cabeças, né? Que nós podemos quebrar mesmo e vencer essa banca que é a FCC e você conseguir aí nota máxima no seu concurso, a ponto de sair na frente de todo mundo, de acordo aqui com todas as questões que você está respondendo. E eu acredito que você está acertando e acertando com segurança e convicção, não é não? Joga na tela para mim, Josclei. Sobre a Base Nacional... Sobre a Base Nacional Comum Curricular, considere. A BNCC é um documento previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação. A BNCC é prevista lá no Plano Nacional de Educação? Sim. Lá na metas da qualidade, né? A meta 7. Então, ela é prevista lá sim. Então, aqui já está certinho. Tanto os sistemas públicos de educação quanto as instituições privadas de ensino devem desenvolver seus currículos tendo a BNCC como referência. A BNCC, gente, ela vale para a educação básica dos sistemas públicos, mas também dos sistemas privados, tá? Então, questão certinha. A BNCC não determina quais os conhecimentos e habilidades essenciais que os estudantes têm direito de aprender, uma vez que essa tarefa é competência dos entes federados. Ela determina sim. Inclusive, ela vai falar assim, ó, a gente precisa se organizar pelo esquema de competências, direitos de aprendizagem, campos de experiência, enfim. São vários elementos que precisam estar presentes nos currículos do sistema de ensino. Então, existe uma base nacional comum que pode ser complementada com a parte diversificada, tá bom? Joga na tela para mim, Jessica, por favor. Uma vez que a BNCC reconhece que o Brasil é um país marcado pela diversidade cultural e por profundas desigualdades sociais, ela não determina que os estudantes do Brasil aprendam as mesmas habilidades e competências ao longo da vida escolar. É errado também. A autonomia dos sistemas de ensino de educação e das instituições privadas de ensino foi reconhecida pela BNCC, pois, embora o documento deva ser referencial para a elaboração de propostas curriculares, ele apresenta a diversidade durante a sua construção. Olha que bonitinho. Então, questão também certinha. A resposta certa, então, fica 1, 2 e 5. Qual é que fica 1, 2 e 5 aqui? Cadê? 1, 2 e 5. Então, a resposta certa só pode ser a letra C de casa. Vamos lá para mais uma? A última, né? A última aqui das nossas questões, mas antes mesmo de colocar aqui a questão em si para a gente julgar, já vou deixar aqui para vocês que se você não está seguindo ainda o meu Instagram, ó, @professorinho aqui, né? Professor
Fernando Souza. Eu espero aí conseguir contribuir com você, tá bom? 10. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 206 sobre os princípios que fundamentam a educação brasileira. Apresenta corretamente os princípios definidos no referido artigo. Quais seriam os princípios aqui referidos, colocados aí em relação a princípios que são apresentados lá no artigo 206, né? Princípios para a educação, artigo 206 da nossa Constituição, né? Vamos lá. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Autonomia para instituições escolares elaborarem seu próprio currículo. É isso que tem lá? Não, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Valorização dos profissionais de educação. Garantidos na forma da lei planos de carreira elaborados pelo governo federal? Também não. Não são princípios da Constituição Federal. Não corresponde aí à resposta da nossa questão, tá? Vamos lá então para a próxima. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais de educação, garantidos na forma da lei plano de carreira com ingresso para o concurso público de provas ou por indicação. Deus é mais, né, gente? Não, vocês não precisavam nem estudar para concurso, que seria um quem indica total aí, né? Então, não é isso que a gente está defendendo, né, Josclei? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Opa, aí tudo bem. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Olha que questão bacana e que questão sintética aqui para nós, né? Primeiro, a escola deve garantir a igualdade de condições para acesso e permanência, né? Acesso, permanência, aprendizagem, mas aqui acesso e permanência na escola. Isso é direito à educação, está previsto lá na Constituição Federal. Segundo, a liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, né? Todo mundo tem essa liberdade de divulgar e disseminar conhecimentos por aí. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, porque nós não pensamos da mesma maneira e isso tem que ser respeitado na visão aí, de acordo com os princípios da nossa Constituição para a educação. E terceiro, né? Quarto, é isso? Coexistência das instituições públicas e privadas. O que isso significa? Podem coexistir tanto instituições públicas, mas também as privadas. As públicas têm o dever de oferecer. As privadas têm o direito. Então, a resposta certa, letra D. D de dado. D de dinheiro, né, Josclei? Resposta certa, letra D aí, ó. Cai em dinheiro, Josclei? Quem não quer, né, meu filho? Então, resposta certa aí, ó, letra D. Tá aqui o meu Instagram para vocês, caso vocês queiram se comunicar comigo, deixa eu botar aqui assim, ó. Arroba professor Fernando Souza. Esse é o meu Instagram, caso você queira falar comigo. Combinado? Então tá aí bonitinho. Joga aqui na tela para mim, Josclei. Espero que você agora perca o medo da banca FCC. Se você ainda está com medo aí, pensando, eu não sei se eu faço concurso, se eu não faço, não entre nessa, tá? Faça mesmo, com tranquilidade, com serenidade, com segurança, que nós vamos vencer. Conte comigo aqui no seu processo. Eu sou o professor Fernando Souza, estou aqui nessa bancada e são questões tranquilas, gente. Basta você ter sangue frio e saber exatamente como a banca está tentando brincar com o seu psicológico. Porque se você descobrir como ela quer brincar com o seu psicológico, quem vai brincar com a banca é você. Então, eu espero que você consiga brincar com a banca, quebrar a banca e responder todas as questões. Eu estarei aqui torcendo por você e quando você precisar, chame lá no Instagram, que eu estou lá para te atender também, tá bom? Um grande abraço e a gente se fala.